As dívidas são como correntes invisíveis. Não se apresentam de forma imediata e brutal, como um desastre natural que tudo destrói em instantes, mas se instalam sorrateiramente, ganhando espaço pouco a pouco, até que, quando nos damos conta, já dominam a vida. O que começa como um pequeno empréstimo, uma compra aparentemente inofensiva ou uma fatura que se acreditava poder pagar com facilidade, se torna uma bola de neve que cresce sem piedade. O mais perigoso das dívidas não é apenas o valor monetário que representam, mas a forma como aprisionam o coração, roubam a paz da mente e afetam cada relação humana. São silenciosas, porque, muitas vezes, nem mesmo quem está nelas admite a gravidade da situação. Preferimos esconder, fingir que está tudo sob controle, quando na verdade vivemos sufocados por contas que nunca parecem acabar. Essa crise silenciosa não é apenas econômica, mas espiritual. As dívidas carregam consigo um peso que vai além da matemática financeira. Elas ferem a autoestima, destroem sonhos, corroem a esperança e, acima de tudo, escravizam a alma. O endividado não é livre, ele se torna servo de compromissos que não consegue cumprir. É como carregar uma mochila pesada em todos os lugares, no trabalho, na família, até no descanso. O peso está lá, lembrando que a qualquer momento a cobrança virá, que não existe trégua. Esse fardo mina a alegria e faz com que, até momentos de vitória, percam o brilho, pois sempre há uma voz interna que lembra da dívida pendente. O problema é que vivemos em uma sociedade que normaliza o endividamento. Ser devedor virou quase natural, como se fosse parte inevitável da vida moderna. Bancos, lojas e instituições oferecem crédito fácil, parcelamentos longos e limites que parecem generosos, mas escondem armadilhas. O consumo é estimulado como se fosse sinal de progresso. E não é raro vermos pessoas aplaudidas por conquistas que, na verdade, foram compradas a prazo, muitas vezes sem condições reais de pagamento. A cultura do compre agora e pague depois é uma das maiores correntes desta geração. E poucos percebem o quanto ela aprisiona. A crise silenciosa das dívidas é ainda mais cruel, porque atinge em cheio as famílias. Quantos casamentos se desgastam por causa de contas atrasadas? Quantos filhos crescem em lares tensos porque os pais estão sempre discutindo sobre dinheiro? Quantos sonhos são adiados indefinidamente porque as finanças estão comprometidas com dívidas acumuladas? Não é exagero dizer que muitas separações, brigas familiares e até doenças emocionais estão enraizadas nesse campo invisível do endividamento. O que parecia uma questão apenas financeira se transforma em uma chaga emocional e espiritual. A escravidão das dívidas, porém, não é novidade. Desde tempos antigos, a humanidade lida com o peso de dever. Em muitas culturas, o devedor era literalmente escravizado, tendo que trabalhar por anos ou até entregar sua família para pagar o que devia. Hoje, essa escravidão se veste de outro modo. Não somos vendidos como servos, mas ficamos presos a bancos, instituições e credores que cobram juros abusivos. Não temos cadeias visíveis, mas vivemos com os ombros pesados, com noites mal dormidas, com a sensação constante de impotência. A prisão mudou de forma, mas continua sendo prisão. E aqui entra a promessa de liberdade. Existe uma saída. O propósito não é viver aprisionado por dívidas, mas experimentar a liberdade plena, não apenas no campo financeiro, mas em toda a vida. A promessa de libertação financeira é, acima de tudo, a promessa de um coração leve, de uma mente em paz,
de uma família que vive sem o medo constante da cobrança. Essa promessa não é apenas teórica, mas prática. Ela nos chama a adotar novos princípios, a alinhar nossa vida a valores que trazem equilíbrio e sabedoria. A liberdade das dívidas não significa riqueza imediata, mas significa paz no coração. É não ser dominado pelo consumo compulsivo, não ser refém dos credores, não viver escravizado pelos juros. É recuperar a capacidade de escolher, de planejar, de sonhar sem a sombra das faturas acumuladas. Essa liberdade é um direito, mas também um chamado à responsabilidade. Porque não basta desejar sair das dívidas, é preciso mudar mentalidades, rever hábitos, quebrar ciclos. O mais fascinante é perceber como a libertação das dívidas também é uma metáfora de libertação espiritual. Assim como as dívidas financeiras nos prendem, existem dívidas emocionais e espirituais que pesam sobre nós. Rancores, culpas, erros não resolvidos, tudo isso funciona como faturas vencidas que nos impedem de viver em plenitude. Quando aprendemos a lidar com as dívidas materiais, também aprendemos lições profundas sobre perdão, sobre recomeço, sobre confiar em algo maior do que nós. É como se o processo de libertação financeira fosse também um processo de cura interior. É preciso coragem para encarar a realidade das dívidas. Muitos preferem se esconder, evitar abrir as cartas, ignorar ligações, como se o silêncio fosse resolver. Mas o silêncio apenas prolonga o sofrimento. O primeiro passo para a liberdade é encarar o problema de frente, com honestidade, reconhecendo onde erramos, como chegamos até aqui e, principalmente, acreditando que é possível mudar. Sem esse reconhecimento, qualquer tentativa de transformação será superficial. O segundo passo é adotar uma nova mentalidade. Se continuarmos pensando da mesma forma que nos levou às dívidas, continuaremos presos nelas. É preciso renovar a mente, aprender a ver o dinheiro não como fim, mas como meio. Entender que cada recurso é uma ferramenta e que a forma como o administramos revela quem realmente somos. A mudança não é apenas externa, mas começa dentro de nós. A promessa de liberdade se torna real quando aceitamos trilhar esse caminho. Ele pode ser difícil, pode exigir renúncias, disciplina e paciência, mas traz frutos extraordinários. A cada dívida quitada, a cada parcela eliminada, a cada escolha sábia feita, o coração se torna mais leve. A esperança começa a florescer e a visão de futuro volta a brilhar. O que antes parecia impossível se torna realidade. E a pessoa que antes vivia sufocada agora experimenta o gosto da verdadeira liberdade. A crise silenciosa das dívidas pode ter atingido a muitos, mas não precisa ser o destino final. Existe um caminho de saída, e esse caminho é pavimentado com fé, disciplina, coragem e esperança. Cada corrente pode ser quebrada, cada peso pode ser retirado, cada voz de cobrança pode ser silenciada. E, no lugar da murmuração e da escravidão, nasce um cântico de liberdade, um testemunho de restauração. A grande ilusão do coração humano é acreditar que só será responsável quando tiver muito. É comum ouvir frases como: quando eu ganhar mais, vou organizar minhas finanças. Ou quando eu tiver um salário maior, vou ser generoso. Ou ainda, quando sobrar, aí sim vou investir com sabedoria. Mas a verdade é que a abundância não transforma a essência de ninguém. Quem é desleal com o pouco, será desleal com o muito. Quem é fiel no mínimo, também será fiel no máximo. A quantidade não muda o caráter, apenas revela o que já existe nele. A fidelidade no pouco
é um princípio que governa tanto a vida financeira quanto a vida espiritual. Ela funciona como uma prova silenciosa. O que fazemos com o que temos determina se estamos prontos para receber mais. Se administramos mal o pequeno recurso que chega às nossas mãos, como poderíamos esperar ser confiados a algo maior? A fidelidade no pouco é como o alicerce de uma casa. Ninguém aplaude, ninguém vê, mas sem ela, o prédio desaba. É no pequeno, no escondido, no detalhe, que se forma a base para o muito. Essa verdade se manifesta em coisas simples do cotidiano. A pessoa que cuida bem de um salário modesto, que organiza suas contas, que respeita os limites, que honra compromissos, está plantando sementes de prosperidade. Já aquela que, mesmo com pouco, gasta sem controle, ignora dívidas e busca aparentar o que não tem, está cavando buracos ainda mais profundos. O pouco não é desculpa, é teste, e o resultado desse teste determina se teremos condições de avançar. A fidelidade no pouco também nos ensina sobre humildade. É fácil desejar grandes responsabilidades, mas é nas pequenas que mostramos quem realmente somos. O trabalhador que cumpre sua função com excelência, mesmo sem ser notado, revela maturidade. O estudante que dedica tempo ao aprendizado, mesmo em matérias que não gosta, demonstra disciplina. O pai ou a mãe que investem tempo em momentos simples com os filhos, sem esperar reconhecimento imediato, constrói memórias que durarão para sempre. O segredo está em não desprezar o pouco, porque é justamente ele que abre as portas para o muito. Na vida financeira, esse princípio é ainda mais evidente. Muitos acreditam que só poderão investir ou se organizar quando tiverem grandes quantias, mas a sabedoria está em começar pequeno. Guardar uma parte, por menor que seja, já é prova de fidelidade. Planejar gastos, evitar desperdícios, valorizar cada recurso recebido, tudo isso é sinal de responsabilidade. O pouco se multiplica quando tratado com honra. O muito se perde quando tratado com descaso. Existe uma beleza especial em perceber como o pouco é capaz de produzir grandes transformações quando administrado com sabedoria. Pense em uma semente. Ela é pequena, quase insignificante, mas guarda dentro de si o potencial de uma árvore inteira. Assim também é o pouco nas mãos de alguém fiel. Pode parecer insignificante aos olhos humanos, mas guarda dentro de si o potencial de mudar destinos. O problema é que muitos desprezam a semente porque não conseguem enxergar a árvore. Ser fiel no pouco também significa reconhecer que cada recurso é dádiva. Nada do que temos é por acaso. Tudo é oportunidade. O pouco que temos hoje pode ser exatamente o que precisamos para aprender disciplina, gratidão e perseverança. Se não aprendermos com ele, não estaremos prontos para o próximo nível. Por isso, em vez de reclamar do que falta, é preciso valorizar o que já foi confiado. Essa mentalidade muda tudo. Transforma a escassez em escola e o pouco em campo de treinamento. A fidelidade, no pouco também, protege contra a armadilha da cobiça. Quem aprende a ser grato com o que tem hoje não cai na ilusão de que precisa ter mais para ser feliz. Esse coração aprende a viver contente e justamente por isso está preparado para receber mais sem se perder. Já aquele que vive insatisfeito com pouco jamais ficará satisfeito, mesmo que receba muito. O vazio interior não se preenche com quantidade, mas com gratidão. Esse princípio nos chama também à integridade. Muitos acreditam que apenas grandes corrupções importam, mas é nos pequenos atos que a integridade é testada. O troco não conferido, o pequeno compromisso quebrado, a promessa não cumprida, tudo isso revela se somos ou não fiéis. A vida nos observa nesses detalhes
e o universo parece responder de acordo com eles. Quem é fiel no pouco transmite confiança, e quem transmite confiança atrai maiores responsabilidades. É interessante perceber como a fidelidade no pouco impacta não apenas nossa vida pessoal, mas também os que estão ao nosso redor. Um chefe que administra bem os recursos da empresa inspira a equipe. Um filho que cuida de pequenas tarefas em casa prepara-se para grandes responsabilidades na vida adulta. Um líder que valoriza cada pessoa, ainda que em funções menores, constrói uma comunidade sólida. O pouco, quando tratado com honra, gera frutos que alcançam muitos. Essa fidelidade exige disciplina, porque nem sempre o pouco parece atraente. Às vezes é desanimador lidar com recursos escassos, enfrentar contas apertadas, conviver com limitações, mas é justamente aí que se revela o caráter. É fácil ser organizado quando se tem sobra. O difícil é ser disciplinado quando tudo parece faltar. É fácil ser generoso quando sobra muito. O verdadeiro desafio é dividir quando se tem pouco. E é nesse desafio que nascem as maiores transformações. O pouco é campo de treinamento para o coração. Ele nos ensina a valorizar, a ser criativos, a desenvolver resiliência. Quem aprende a cozinhar com poucos ingredientes, a vestir-se com simplicidade, a alegrar-se com pequenas coisas, descobre riquezas que o dinheiro não pode comprar. A fidelidade no pouco não é apenas questão financeira, mas estilo de vida. É aprender a extrair beleza do ordinário, a valorizar o mínimo, a reconhecer que cada detalhe importa. E quando chega o muito, ele não nos pega de surpresa, porque quem foi fiel no pouco já desenvolveu os músculos necessários para carregar o peso maior. O muito não corrompe, não desvia, não destrói. Pelo contrário, multiplica. O coração já treinado na fidelidade sabe que o muito é apenas oportunidade de servir mais, de abençoar mais, de administrar com mais responsabilidade. No fundo, a fidelidade no pouco é a chave que abre portas invisíveis. Ela prepara o coração para suportar bênçãos maiores sem se perder, para administrar responsabilidades maiores sem tropeçar, para viver abundância sem esquecer o propósito. O pouco é o campo de prova, e quem passa por ele com honra recebe o muito como consequência natural. A mente é o campo de batalha, onde se definem as vitórias e derrotas da vida financeira. Muito antes do dinheiro chegar às mãos, é na forma de pensar que já se decide se ele será bênção ou maldição, se será ferramenta de construção ou corrente de aprisionamento. Não é a quantidade que define, mas o tipo de mentalidade que carregamos. É possível viver com pouco e ainda assim experimentar abundância, assim como é possível viver com muito e ainda assim estar em constante escassez. Tudo começa dentro, na maneira como interpretamos a realidade, no filtro com que olhamos para a vida. A mentalidade de escassez é como uma lente turva. Ela faz com que a pessoa veja sempre o que falta, nunca o que já possui. É uma postura marcada pelo medo constante de não ter o suficiente, pela comparação que gera inveja e pela reclamação que paralisa. Quem vive nessa mentalidade acredita que os recursos são limitados, que nunca haverá para todos, que é preciso agarrar com força o pouco que tem, porque a qualquer momento pode faltar. Esse medo se transforma em atitudes: acumular sem propósito, gastar sem planejamento, desconfiar de tudo e de todos. A escassez não está fora, mas dentro. Esse modo de pensar gera comportamentos destrutivos. A pessoa que acredita que nunca será suficiente acaba gastando o que não tem para aparentar, numa tentativa desesperada de provar valor. Ela se endivida para sustentar uma imagem, mas no fundo continua acreditando que não merece.
que não vai conseguir, que está sempre atrás dos outros. É uma corrida sem fim, porque o problema não é a quantidade de dinheiro, mas a mentalidade de escassez que corrói por dentro. A comparação é uma das maiores expressões dessa mentalidade. Em um mundo conectado, é quase impossível não ver o que os outros têm, as viagens que fazem, os bens que ostentam. A mentalidade de escassez interpreta isso como prova de que está perdendo, de que não alcançou, de que sempre terá menos. E, movida por essa sensação de inferioridade, leva a pessoa a consumir de forma compulsiva, não para atender a necessidades reais, mas para tentar preencher um vazio interior. Esse vazio, no entanto, nunca é satisfeito. Quanto mais consome, mais sente que falta. Por outro lado, a sabedoria da abundância é como uma lente clara que amplia a vida. Ela não depende da quantidade que se possui, mas da forma como se enxerga cada recurso. A pessoa que vive nessa mentalidade reconhece que sempre há provisão, que cada dia traz oportunidades, que não é preciso competir porque há espaço para todos. Ela não vive obcecada pelo que falta, mas agradecida pelo que já tem. Essa gratidão abre portas, porque gera paz, criatividade e confiança. A abundância não está ligada a ter sempre mais, mas a saber usar bem o que se tem. Quem vive na abundância aprende a compartilhar, porque não tem medo de faltar. Aprende a planejar, porque acredita que o futuro pode ser construído. Aprende a esperar, porque confia que o tempo trará a colheita. Essa mentalidade não elimina desafios, mas muda a forma de enfrentá-los, onde a mentalidade de escassez vê barreiras intransponíveis. A abundância enxerga oportunidades de aprendizado. Onde a escassez reclama, a abundância agradece. Onde a escassez paralisa, a abundância avança. Essa sabedoria é fruto de disciplina interior. Não nasce do acaso, mas de uma escolha consciente de treinar os olhos para enxergar o bem, de treinar o coração para agradecer e de treinar a mente para confiar. É um exercício diário. Quando surge a tentação de reclamar, escolhe-se agradecer. Quando surge a comparação, escolhe-se valorizar. Quando surge o medo, escolhe-se confiar. A abundância não é ausência de problemas, mas presença de confiança. Há um detalhe importante. A mentalidade de escassez é barulhenta, mas a sabedoria da abundância é silenciosa. O barulho da escassez se manifesta em frases repetidas. Nunca vai dar. Não tenho sorte. Fulano sempre tem mais do que eu. Já a abundância se revela em atitudes simples. Agradecer pelo alimento, valorizar um trabalho, celebrar pequenas conquistas. Esse silêncio da abundância não precisa provar nada a ninguém, porque já encontrou contentamento dentro de si. A mentalidade de escassez também gera relacionamentos adoecidos. Ela transforma colegas em competidores, vizinhos em rivais, até familiares em adversários. A pessoa que pensa em escassez acredita que, se o outro tem, ela perde. Mas quem vive em abundância sabe que o sucesso do outro não diminui o seu. E que celebrar conquistas alheias não rouba nada. Pelo contrário, inspira. Essa visão liberta dos ciúmes e das disputas desnecessárias, criando relacionamentos mais leves e saudáveis. Na vida financeira, a diferença entre essas duas mentalidades é gritante. O que pensa em escassez muitas vezes ganha bem, mas nunca tem. O dinheiro entra e sai rapidamente, porque é gasto para sustentar comparações, medos e ansiedades. Já o que vive em abundância, mesmo com pouco, consegue organizar, poupar, compartilhar. O segredo não está na conta bancária, mas na mente que guia cada escolha. É impressionante como a mentalidade molda até mesmo a percepção do tempo. Quem vive em escassez
acredita que já é tarde demais, que não há mais oportunidade, que perdeu o bonde da vida. Quem vive em abundância acredita que sempre é possível recomeçar, que cada dia é uma nova chance, que nunca é tarde para aprender. Essa diferença cria destinos completamente distintos. Um se paralisa pelo medo do fracasso, o outro avança pela fé no futuro. A sabedoria da abundância também ensina a importância da generosidade. Dar não é perda, é investimento. Quando se compartilha, não se empobrece. Ao contrário, multiplica-se. Esse princípio não pode ser compreendido por quem vive na escassez, porque sua lógica é sempre reter. Mas a abundância entende que os recursos são como sementes, só geram fruto quando plantados. Quanto mais se reparte, mais se colhe. É uma matemática que desafia a lógica do medo, mas que prova sua eficácia na prática. A transformação da mentalidade de escassez para a abundância é um processo que exige confrontar crenças antigas. Muitos cresceram ouvindo frases como: dinheiro não dá em árvore. É preciso lutar muito, porque nunca vai ser suficiente. Quem enriquece é porque tirou de alguém. Essas sementes de escassez ficam guardadas no inconsciente e moldam decisões por anos. Romper com elas é essencial. É necessário substituir essas frases por novas verdades. Existe provisão suficiente para mim. Posso aprender a administrar melhor. O sucesso do outro não rouba o meu. A mente precisa ser reeducada, como quem troca lentes e um óculos embaçado. Essa mudança de mentalidade não acontece de uma vez, mas a cada escolha, cada vez que se escolhe agradecer em vez de reclamar, reforça-se a mentalidade de abundância. Cada vez que se escolhe planejar em vez de gastar impulsivamente, fortalece-se essa sabedoria. Cada vez que se escolhe compartilhar em vez de reter, consolida-se essa visão. Aos poucos, a mente vai sendo treinada a enxergar não apenas o que falta, mas tudo o que já existe como provisão. No fim, a grande batalha não é contra o dinheiro, mas contra as crenças que carregamos. A mentalidade de escassez aprisiona, a sabedoria da abundância liberta. Uma rouba a paz, a outra traz leveza. Uma gera comparação, a outra gera contentamento. Uma cria correntes, a outra abre caminhos. É essa escolha interior que determina se viveremos como escravos do medo ou como filhos da confiança. O dinheiro, em si, é neutro. Ele não é bom nem mau, é apenas uma ferramenta, um recurso que pode ser usado para construir ou para destruir, para abençoar ou para corromper, para libertar ou para aprisionar. A forma como lidamos com ele é que revela o estado real do nosso coração. O dinheiro é como um espelho, reflete nossas prioridades, nossos medos, nossos desejos mais ocultos. Por isso, compreender a perspectiva divina sobre o dinheiro é essencial. Sem esse entendimento, facilmente caímos na armadilha da cobiça, transformando um recurso em ídolo, um meio em fim, um instrumento em senhor. Deus nunca condenou o uso do dinheiro. Pelo contrário, Ele nos confia recursos e espera que sejamos bons administradores. O problema não está no ter, mas no ser dominado pelo que se tem. A cobiça é exatamente isso, o desejo descontrolado, a sede insaciável de possuir mais, de acumular mais, de conquistar mais. Mesmo quando já temos o suficiente, ela não se satisfaz. Ao contrário, quanto mais recebe, mais exige. É como uma chama que nunca se apaga, um buraco que nunca se enche. A armadilha da cobiça é sutil porque, muitas vezes, se disfarça de ambição legítima. Desejar crescer, prosperar, conquistar,
não é errado, mas quando esse desejo toma o trono do coração, quando o dinheiro se torna o objetivo final e não apenas o meio, aí nasce a escravidão. A pessoa começa a medir seu valor pelo saldo da conta, sua identidade pelo patrimônio acumulado, sua felicidade pelo padrão de consumo. Vive em constante ansiedade, porque nunca acha que é suficiente. Sempre há alguém com mais, sempre há um novo desejo, sempre há uma nova meta. Essa prisão é perigosa, porque corrói silenciosamente. Muitos acreditam que estão vivendo bem porque estão conquistando bens, mas não percebem que perderam a liberdade. Já não conseguem descansar porque a mente está sempre ocupada com negócios, investimentos, lucros. Já não conseguem desfrutar das coisas simples porque o coração está escravizado pela busca incessante de mais. A cobiça transforma pessoas livres em prisioneiros voluntários. A perspectiva divina, no entanto, é libertadora. Ela nos ensina que o dinheiro não é um Deus a ser adorado, mas um servo a ser usado. Não é um fim em si mesmo, mas um meio para cumprir propósitos maiores. A visão divina nos lembra que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens, mas em uma vida alinhada com valores eternos, integridade, generosidade, contentamento, paz. Esses são tesouros que dinheiro algum pode comprar. Quando olhamos para o dinheiro com essa ótica, aprendemos a viver de forma equilibrada. Entendemos que não há problema em trabalhar, prosperar, conquistar. O erro está em deixar que essas conquistas nos definam. A vida não se resume ao que possuímos, porque os bens são passageiros. Casas caem, carros envelhecem, roupas perdem valor. Mas os frutos da generosidade, da fidelidade, da bondade permanecem para sempre. A visão divina nos ensina a investir em riquezas que o tempo não consome. A cobiça, ao contrário, nos cega. Ela faz com que coloquemos todas as forças no que é passageiro e esqueçamos o que é eterno. E quanto mais nos concentramos em acumular, mais nos afastamos da essência. Quantos sacrificam a família, a saúde, os relacionamentos, tudo em nome do dinheiro? Quantos perdem anos preciosos em busca de conquistas que, no fim, não trarão a satisfação esperada? A cobiça promete felicidade, mas entrega vazio. Promete segurança, mas entrega a ansiedade. Promete identidade, mas entrega ilusão. Um coração cobiçoso nunca consegue viver em paz. Mesmo que conquiste riquezas, viverá inquieto com medo de perder, sempre insatisfeito. A sabedoria divina, por outro lado, ensina que a paz não vem da quantidade, mas da confiança. Não é o muito que garante segurança, mas a certeza de que cada recurso é provisão, de que cada dia traz o suficiente, de que não precisamos acumular para viver. Essa visão liberta da corrida desenfreada e permite desfrutar do presente com leveza. O perigo da cobiça também se manifesta na comparação constante. Ela nos faz olhar para o outro e sentir que estamos atrasados, que precisamos correr para alcançar. Essa corrida não tem fim, porque sempre haverá alguém com mais. A visão divina quebra esse ciclo, lembrando que cada um tem sua jornada, que o valor de uma vida não pode ser medido em números, que a verdadeira abundância não se mede em cifras, mas em propósito. A cobiça gera escravidão, mas a perspectiva divina gera generosidade. Quando entendemos que o dinheiro não é dono, mas servo, passamos a usá-lo para o bem. Descobrimos que ele pode ser ferramenta de transformação, que pode abençoar vidas, que pode abrir portas, que pode gerar impacto positivo. Ao invés de acumular apenas para si, o coração generoso aprende a compartilhar e, nesse movimento, encontra uma alegria que a cobiça jamais proporcionará, porque dar
é mais libertador do que reter, e investir em pessoas é mais satisfatório do que acumular objetos. É interessante observar que a cobiça, ao final, é resultado da incredulidade. Ela nasce do medo de que não haverá o suficiente, da desconfiança de que o amanhã será incerto, da insegurança de que precisamos acumular para nos proteger. Já a visão divina nasce da confiança, a certeza de que existe provisão, de que cada dia trará o que precisamos, de que não é preciso viver ansioso pelo futuro. Uma vida guiada pela confiança experimenta paz. Uma vida guiada pela cobiça experimenta tormento. Essa diferença se revela também na forma como reagimos a imprevistos. Quem vive na cobiça entra em desespero diante de qualquer perda. Quem vive com a perspectiva divina consegue se manter sereno, porque sabe que o dinheiro vai e vem, mas os valores eternos permanecem. Essa serenidade não significa passividade, mas equilíbrio. A pessoa continua trabalhando, planejando, buscando crescimento, mas não deixa que sua alma seja refém dos resultados. A sabedoria divina sobre o dinheiro também nos lembra que não somos donos absolutos, mas administradores. Tudo o que temos nos foi confiado por um tempo, e um dia prestaremos contas de como usamos. Essa consciência muda radicalmente a forma como lidamos com os recursos. O cobiçoso pensa apenas em si, o administrador pensa em legado. O primeiro acumula para o próprio prazer, o segundo investe em algo maior do que ele mesmo. Essa visão gera responsabilidade, disciplina e propósito. No fim, o dinheiro é um teste de fidelidade. Não importa se temos muito ou pouco. O que importa é como usamos o que temos. A cobiça nos leva a viver como escravos, sempre correndo atrás de mais. A perspectiva divina nos leva a viver como filhos, confiantes de que sempre haverá provisão, livres para desfrutar e compartilhar. A escolha entre um e outro não é feita uma única vez, mas todos os dias, em cada decisão de compra, em cada planejamento, em cada escolha de gasto. Há fases da vida em que o dinheiro parece escapar como água entre os dedos. Por mais esforço que se faça, as contas não fecham, os planos desmoronam, os sonhos são adiados. Esse período é muitas vezes chamado de deserto financeiro, não porque falte absolutamente tudo, mas porque a sensação é de caminhar em terreno árido, com pouca provisão, com horizontes incertos e com a alma testada em cada passo. O deserto financeiro é mais do que uma dificuldade econômica, é um campo de prova espiritual e emocional. O deserto revela o coração. Quando há abundância, é fácil falar de confiança, gratidão e generosidade. O desafio verdadeiro é manter esses valores quando o bolso está vazio e o futuro parece sombrio. É nesses momentos que se prova se a fé é apenas discurso ou convicção. O deserto financeiro é uma espécie de fornalha que queima ilusões e revela a essência. É como se cada ausência material trouxesse à tona perguntas profundas. Em quem confiamos? O que realmente valorizamos? O que nos sustenta quando o dinheiro não pode sustentar? Esses períodos não chegam por acaso. Muitas vezes, o deserto financeiro se apresenta como consequência de escolhas equivocadas, gastos impulsivos, falta de planejamento, dívidas acumuladas. Outras vezes, ele surge de fatores externos, crises econômicas, desemprego, doenças inesperadas, mudanças drásticas no mercado. Mas, em qualquer caso, o deserto carrega consigo um propósito: ensinar, moldar, disciplinar. O deserto não é o fim, é um processo, e quem aprende com ele sai mais forte, mais maduro e mais preparado. No deserto financeiro,
cada recurso se torna valioso. O pão simples ganha sabor de banquete. A roupa usada parece tesouro. O cuidado de alguém querido se torna riqueza inestimável. É como se a escassez afinasse nossos sentidos para perceber a grandeza do que antes passava despercebido. Muitos só aprendem a valorizar o que têm quando experimentam a falta. O deserto, nesse sentido, é uma escola de gratidão. Ele ensina a celebrar o pouco, a perceber milagres nos detalhes, a enxergar que o essencial não pode ser comprado. Esse cenário também nos ensina a disciplina. Quando há pouco, é necessário planejar cada gasto, evitar desperdícios, controlar impulsos. O deserto obriga a organizar, a cortar excessos, a distinguir necessidade de desejo. Essa disciplina, ainda que dolorosa, é um treinamento que trará frutos para toda a vida. Quem aprende a administrar na escassez, saberá administrar na abundância. O problema é que muitos rejeitam essa lição, preferem murmurar, comparar-se aos outros, revoltar-se. Mas a fidelidade no deserto abre portas que a murmuração fecha. O deserto financeiro também prova relacionamentos. Muitos vínculos se fortalecem quando enfrentam juntos a dificuldade, mas outros se revelam frágeis. Amigos que só estavam presentes nos dias de festa desaparecem. Parcerias de interesse se dissolvem, mas também surgem aliados inesperados. Pessoas que oferecem ajuda, palavras de encorajamento, gestos de solidariedade. Essa seleção natural dos relacionamentos é dura, mas necessária. O deserto mostra quem está conosco pelo que temos e quem está conosco pelo que somos. Espiritualmente, o deserto financeiro é um chamado à confiança. É como se a vida perguntasse diariamente: você confia mesmo quando não vê? Você acredita mesmo quando não sobra? Essa prova não é sobre números, mas sobre fé. A fidelidade no deserto é levantar-se todos os dias e escolher confiar que a provisão virá, ainda que de forma diferente da esperada. É manter a generosidade, mesmo que pequena, como ato de fé. É continuar honrando compromissos, mesmo que com esforço. É não deixar que a escassez se transforme em desculpa para abandonar princípios. É impressionante como a fidelidade no deserto gera frutos invisíveis. A pessoa que permanece firme, que escolhe gratidão em meio à escassez, desenvolve uma força interior que nenhuma abundância poderia dar. Essa força não pode ser medida em cifras, mas é percebida na postura, na serenidade, na esperança que resiste, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. O deserto pode roubar posses, mas nunca rouba a fé de quem decide permanecer fiel. O deserto financeiro também ensina contentamento. Ele nos mostra que felicidade não está em ter tudo, mas em valorizar o que já temos. Muitas pessoas descobrem no deserto que podem viver com menos, que não precisam de tantos excessos, que a simplicidade pode trazer paz. Esse aprendizado é libertador. Ao sair do deserto, elas já não vivem mais escravas da cobiça, sabem distinguir o que é supérfluo do que é essencial. E esse discernimento protege contra armadilhas futuras. No entanto, o deserto é também terreno de tentações. Quando falta, surge a tentação de recorrer a atalhos, dívidas fáceis, desonestidades, acordos duvidosos. É como se a escassez quisesse nos empurrar para soluções rápidas, mas perigosas. Essa é mais uma prova de fidelidade. Resistir à tentação de atalhos e escolher o caminho da integridade pode ser mais demorado, mais difícil, mas é o único que traz verdadeira liberdade. Atalhos podem até oferecer alívio imediato,
mas cobram caro no futuro. A fidelidade no deserto é justamente confiar que é melhor esperar do que se perder. O deserto financeiro é, portanto, um campo de transformação. Ele nos molda, nos disciplina, nos fortalece. Ele nos mostra que o valor de uma vida não está nas posses, mas na essência. Ele nos ensina que a fidelidade é mais preciosa do que a abundância. Ele nos prepara para receber mais sem nos corromper, porque se não formos fiéis na escassez, dificilmente seremos fiéis na abundância. O deserto é a prova que antecede a conquista. Muitos, ao olhar para trás, reconhecem que o deserto foi um dos períodos mais marcantes de suas vidas. Não porque foi fácil, mas porque foi ali que aprenderam lições que jamais esqueceriam. Foi ali que descobriram forças que não sabiam ter. Foi ali que conheceram o valor da simplicidade, da disciplina, da gratidão. Foi ali que viram provisão surgir de onde não esperavam. Foi ali que perceberam que a vida não depende apenas de recursos materiais, mas de fé, esperança e amor. O deserto financeiro, portanto, não é apenas um período de dor, mas de oportunidade. É espaço de aprendizado, de refinamento, de crescimento. É terreno em que sementes invisíveis são plantadas e que, no futuro, darão frutos abundantes. Quem atravessa o deserto com fidelidade não sai o mesmo. Sai transformado, mais maduro, mais consciente, mais livre, porque aprendeu que a verdadeira riqueza não está apenas no que se possui, mas em quem se torna no processo. A vida financeira de muitas pessoas é marcada por correntes invisíveis, dívidas, medos, compulsões e a incapacidade de administrar o que possuem tornam-se algemas que limitam sonhos, relações e até a saúde emocional. Essa é a escravidão financeira. Viver aprisionado por escolhas passadas, por padrões destrutivos ou pela falta de sabedoria no uso dos recursos. Não se trata apenas de falta de dinheiro, mas de viver submetido a ele, sem autonomia, sem liberdade. Essa escravidão molda rotinas, sufoca planos e, sobretudo, apaga a esperança de que é possível viver de outra forma. A escravidão se revela nos pequenos detalhes do dia a dia. No salário que mal chega e já está comprometido na angústia, ao abrir a fatura do cartão na dificuldade em dizer. Não há compras impulsivas na ansiedade constante em relação ao futuro. Ela tira a paz, mina a autoestima e gera a sensação de estar sempre correndo atrás, sem nunca alcançar. A escravidão financeira não é apenas um estado econômico, é uma condição emocional e espiritual. É viver sem sentir que se tem o controle, sem perceber que há escolhas diferentes a serem feitas. No entanto, há um chamado maior, o chamado à mordomia. Mordomia não no sentido distorcido de ostentação ou luxo, mas no sentido original de administração fiel. O mordomo não é dono, mas administrador de algo que lhe foi confiado. Essa é a visão transformadora. Entender que tudo o que temos, pouco ou muito, não é propriedade absoluta, mas responsabilidade temporária. O dinheiro deixa de ser senhor e passa a ser servo. Deixa de ser um peso e se torna ferramenta. A mordomia devolve autonomia, propósito e liberdade. A passagem da escravidão à mordomia é um processo que exige disciplina e consciência. Não basta apenas desejar sair das dívidas, é necessário adotar novas práticas, mudar a forma de pensar, renovar os hábitos. A pessoa que assume a postura de mordomo começa a organizar suas finanças, a planejar com responsabilidade, a viver com simplicidade quando necessário. Aprende a diferenciar o que é essencial
do que é supérfluo. Entende que dizer não a um gasto imediato pode ser dizer sim a um futuro mais livre. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas cada escolha fortalece o caminho da liberdade. A mordomia também nos ensina sobre generosidade, porque a verdadeira liberdade financeira não é apenas ter o suficiente para si, mas poder compartilhar com outros. Generosidade não depende de riqueza, mas de disposição. Mesmo na simplicidade, é possível repartir. Esse ato liberta do egoísmo e rompe com a mentalidade de escassez. Quando se compartilha, afirmar-se que não se está preso ao medo de faltar. Afirmar-se que se confia que haverá provisão. Generosidade é um exercício de fé e também um testemunho de que o dinheiro não governa, mas serve. Esse chamado à mordomia é um convite a viver de forma contracultural. O mundo muitas vezes nos ensina que felicidade está em acumular, que segurança está em guardar apenas para si, que sucesso se mede pelo que se possui. A mordomia, no entanto, propõe outro caminho. Felicidade está em usar bem, segurança está em confiar, sucesso está em viver com propósito. Essa visão não rejeita o crescimento financeiro, mas o coloca em seu devido lugar. Crescer é bom, prosperar é legítimo, mas nada disso pode se tornar um fardo ou um ídolo. A liberdade que vem da mordomia também traz leveza para os relacionamentos. Muitas famílias são destruídas pela escravidão financeira, por brigas sobre dívidas, por tensões causadas pelo mau uso dos recursos. Quando há administração consciente, surge harmonia. O diálogo substitui acusações. O planejamento substitui improvisos. O contentamento substitui comparações. A mordomia cria ambiente de paz, porque todos entendem que os recursos estão a serviço da vida, e não a vida a serviço dos recursos. Esse processo também exige coragem para quebrar ciclos antigos. Muitos herdaram padrões de escravidão, cresceram em lares endividados, acostumaram-se com a falta de planejamento, repetiram modelos destrutivos. A mordomia é o ato de interromper essa herança e começar um novo ciclo. É decidir que a próxima geração não viverá sob as mesmas correntes. É transformar dor em aprendizado, falha em sabedoria, escassez em disciplina. Esse rompimento não é fácil, mas é possível. Cada passo dado em direção à liberdade abre caminho para um legado de abundância e responsabilidade. Ser mordomo também significa aprender a esperar. A escravidão financeira é marcada pela pressa, pela busca imediata de prazer, pela incapacidade de lidar com frustrações. A mordomia ensina paciência, ensina a guardar hoje para conquistar amanhã, ensina que o tempo é aliado e não inimigo, ensina que sementes lançadas hoje trarão colheitas no futuro. Essa postura de esperar com confiança é um dos maiores sinais de maturidade financeira. O chamado à liberdade e à generosidade também nos lembra que riqueza verdadeira vai além do dinheiro. Um coração livre é mais valioso do que uma conta cheia. Uma família unida tem mais peso do que qualquer patrimônio. A capacidade de dormir em paz, sem dívidas sufocando, sem medos corroendo, é uma riqueza que nenhum banco pode medir. A mordomia, nesse sentido, não é apenas técnica de finanças, é estilo de vida. É alinhar valores, escolhas e atitudes de forma que o dinheiro ocupe o lugar certo, sem dominar. A jornada da escravidão, a mordomia, portanto, é uma travessia de dentro para fora. Começa na mente, passa pelo coração e se manifesta nas atitudes. É um processo de cura, de restauração e de reeducação. É aprender a dizer basta à escravidão e dizer sim
a disciplina. É assumir que a liberdade exige esforço, mas que esse esforço vale cada passo. Porque no fim do caminho está a paz de viver sem correntes, a alegria de poder compartilhar, a satisfação de ser um administrador fiel. Essa chamada não é para poucos, mas para todos. Cada pessoa pode escolher mudar. Não importa o tamanho da dívida ou a intensidade do erro, sempre é possível recomeçar. A mordomia não se define pelo ponto de partida, mas pela disposição de trilhar um novo caminho. Essa decisão, por si só, já é um ato de liberdade. É afirmar: eu não serei mais escravo do dinheiro, eu serei administrador dele. A generosidade, então, torna-se o selo da verdadeira liberdade. Quem reparte mostra que não é refém do medo. Quem doa revela que confia no amanhã. Quem ajuda prova que entendeu o propósito maior dos recursos. A generosidade não empobrece, enriquece. Ela multiplica a alegria, fortalece relacionamentos, cria impacto que nenhuma fortuna acumulada apenas para si seria capaz de gerar. Essa é a culminação da mordomia: viver livre e viver para servir.